Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el preocupante tema del alza de los alimentos desde la perspectiva de la inseguridad alimentaria, y para eso, tal como están viendo, estoy conectada con Joao Intini, oficial en Políticas y Sistemas Alimentarios de la FAO. Joao, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros y conversar sobre este tema tan importante. Olá, Francisca. Gosto participar dessa conversa, desse programa, e feliz de poder abordar esse tema tão importante e tão necessário nesses dias. Bueno, hemos visto, tal como decía, que se ha agudizado en el último tiempo el tema del alza de los precios de distintos alimentos, producto de la inflación global, producto también de la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde la FAO proyectan que esta alza va a ser persistente. De hecho, en marzo alcanzó niveles históricos según el índice de precios de los alimentos de la FAO, donde las alzas más importantes se ven en los cereales, en el aceite vegetal, en los lácteos, en las carnes, básicamente los productos más imprescindibles en la alimentación de las personas, donde la población más vulnerable es la que se ve más afectada y donde ante estos distintos niveles de restricción alimentaria las personas tienen que empezar a tomar decisiones complejas. Este escenario, ¿cómo se proyecta en el país? ¿Cuál es la lectura que hacen desde la FAO? ¿Se aplica o no el concepto de inseguridad alimentaria? Sabemos que hay distintos niveles. ¿Cuál es la realidad país al respecto? Acá en Chile primero. Sim, claro. Mira, Francisca, esse é um fenômeno global, é um fenômeno que incide sobre todos os países e, obviamente, incide em países que não são produtores de alimentos, que não têm uma tradição em produzir alimentos, enfim, são países demandantes, bastante importadores de alimentos. Então, esta crise, obviamente, é mais grave para esses contextos. Aqui em Chile, por se tratar de um país que tem uma muito potente estrutura produtiva agrícola, ganadeira, é um país exportador, um país que tem uma larga trajetória em participar de mercados agroexportadores globais e internacionais. Esta incidência desta crise é um pouco menor, porque finalmente existe alimentos, existe produção local e este país estabelece relações comerciais fluídas, permanentes com muitos sócios em todo o planeta. Pero isso não elimina a necessidade de seguirmos conversando sobre a segurança alimentar e nutricional das pessoas, porque existe insegurança alimentar e nutricional em Chile, como existe hambre aqui também. E, por outro lado, há outro fenômeno associado à mala alimentação que está indicada em las cifras de sobrepeso e obesidade como um dos países mais obesos do planeta. Então, como poderíamos conceber uma sociedade que, por um lado, tu vês as pessoas mal alimentadas, que não logram realizar seus hábitos alimentares adequadamente, e, por outro lado, uma enorme quantidade de pessoas obesas com índices bastante preocupantes dessas características nutricionais. Tudo isso está associado a um enorme desequilíbrio dos sistemas agroalimentares chilenos, que, finalmente, de alguma maneira, atende ou conversa de forma muito intensa aos mercados internacionais e pouco menos com este negócio nacional, com este comércio internacional nacional que deveria, enfim, permitir ou facilitar o acesso a uma alimentação saudável para todos e todas chilenos e chilenas. Então, você já havia, Francisca, o que quero dizer é que já havia um desequilíbrio antes da pandemia, e tudo isso foi acelerado por la pandemia, por la baja de la economia, por la disrupção em las cadenas de suministro, por cierres de comércios, etc., etc. Pero quando se imaginava, se projetava uma retomada a um tipo de normalidade, vinha esse conflito. Então, são como capas que vamos colocando sobre uma realidade social e econômica bastante complicada, e agora esse conflito assevera tudo isso. Então, se está visível a insegurança alimentar e nutricional para uma parcela muito grande da população, e isso está reflejado em malas
malos hábitos alimentares, mau acesso a alimentos saudáveis e todas essas cifras associadas à má nutrição que temos aqui em Chile. Bueno, ante este escenario que tú nos relatas, ¿cuáles son las proyecciones en relación a los riesgos? ¿La situación puede verse agudizada aún más para el país? Se pode, porque, diferentemente de outras crises que já vimos respeito a problemas de suministro alimentário, problemas respeito a temas climáticos, sequias, lúvias, enfim, tudo isso que de alguma maneira afeta a produção agrícola dessas principais commodities. Isso são eventos que, de alguma forma ou outra, se incorporam dentro das cadenas alimentares de alguma forma. O problema é que esse conflito não se sabe quanto tempo durará, como será su final, finalmente, e como terminará, porque, mais que todo, Francisca, además desse tema de los alimentos, e esses alimentos que são bastante importantes, a la canasta básica de milhões de pessoas, praticamente todos os países consumem esses mesmos alimentos. O problema é que há uma outra cadena de suministro bastante afetada por esse conflito, que é justamente a cadena associada a fertilizantes e combustíveis. E aí podemos compreender um pouco mais por que esta alça de preços também afeta produtos que não estão diretamente associados a esses grandes produtos, a las commodities, carne, leite, etc. Poderíamos mencionar vários legumes, frutas, verduras, porque a alça de preços alcança esses produtos também. Porque os fertilizantes, os combustíveis, são elementos claves para a produção e para o transporte, para tudo que diz respeito ao manejo desses alimentos, não somente aqui, como em todos os países, enfim. Então, esta alça generalizada, por um lado, está associada diretamente a aceites, cereais, carnes, enfim, que estão bastante conectadas à produção de maíz, de trigo, enfim. E, por outro lado, os fertilizantes que estão, enfim, com preços bastante elevados em decorrência desse conflito. Onde está a preocupação maior nesse momento? Sabemos que muitos países que são importadores de fertilizantes, e Rússia, como tu sabes, é um país que tem uma importância enorme para esse comércio de fertilizantes global. Onde está a principal preocupação? Com a campanha seguinte, com o próximo ciclo agrícola dos países. Porque, de uma maneira geral, para este momento, os países já haviam adquirido fertilizantes suficientes para instalar as culturas de todo tipo, enfim, granos, frutas, etc. O problema é que não se sabe se esses insumos estarão assegurados para a próxima campanha. Significa parte de países que iniciam seu ciclo agrícola em o segundo semestre desse ano e outra parte dos países que têm justamente o primeiro semestre de 2023 como o principal momento desse ciclo agrícola. Então, se a incertidumbre acaba finalmente incidindo sobre os preços justamente por a especulação. E é isto que queremos também chamar a atenção. Os governos têm que adotar medidas para frenar a especulação de preços, quando muitas vezes não há porquê ter alça de preços em produtos que estão com sua produção garantizada. E esse fenômeno passa aqui em Chile e passa em outros tantos países. Perfecto. Antes de pasar a preguntarte por la realidad de América Latina, te quería preguntar si es que tienes cifras de la población hoy día en Chile que está en ese riesgo alimentario más latente. ¿Cuál es la dimensión de población de la que estamos hablando? Bueno, mira, como comentei ao início, Chile já registrava, antes da pandemia, cifras bastante preocupantes em malnutrição por excesso. Te diria que 74% da população, igual ou maior a 15 anos, padece deste fenômeno.
E de niños e niñas que estão em quinto básico, por exemplo, um 64% já tem, digamos, la malnutrição como uma característica. Bueno, se registrou também aproximadamente umas 600 mil pessoas padecendo de hambre aqui. Mira, 600 mil pessoas padecendo de hambre e 3,4 milhões de pessoas enfrentaram uma incertidumbre respeito à sua capacidade de alimentar-se adequadamente, de maneira saudável e nutritiva. Então, estamos finalmente conversando aí de um mínimo de 4 milhões de pessoas com problemas diretos associados à insegurança alimentar. Esses números são antes da pandemia. Então, o que chama a atenção é que justamente durante a pandemia sabemos que muita gente já não podia lograr obter uma canasta básica equilibrada. Sabemos os efeitos econômicos e sociais da pandemia aqui nesse país, assim que em algum momento as cifras serão atualizadas. E aí vamos ver como serão os números. Mas já estávamos em cenário bastante preocupante. Es bastante impactante, ¿no? Como que mediáticamente o en este clima de opinión pública el concepto de hambre es como que si en Chile no existiera, pero las cifras nos dicen todo lo contrario. Entonces, en términos de políticas públicas, ¿qué es lo que, por ejemplo, la FAO recomienda a los gobiernos, en este caso en Chile? ¿Cuáles son las recomendaciones? Entendiendo que el escenario puede haberse agudizado tal como lo acabas de mencionar. Claro, tu imaginas que estamos conversando sobre um sistema agroalimentário já bastante desequilibrado. O que é este equilíbrio, finalmente? É uma produção agrícola e ganadeira suficiente para alimentar a população toda, pero que finalmente esse sistema não está instalado para garantizar esta alimentação à própria população de Chile, mira ou procura muito mais mercados internacionais, e isto não é malo, não temos críticas ao comércio internacional, pero lo que sí queremos chamar a atenção é que este equilíbrio tem que existir para que essas pessoas, principalmente os mais vulneráveis, possam aceder a uma alimentação saudável e regular. E nesse sentido, a FAO acaba finalmente cruzando ou recomendando um cruce de políticas que miram os agricultores familiares, os campesinos, os pueblos originários, as mulheres que trabalham em el campo, para que todo um conjunto de medidas llegue a essas pessoas, para que amplie sua produção agrícola, para que haja mais disponibilidade de alimentos frescos, saudáveis. E, por outro lado, aí os consumidores, a gente que está na cidade, etc., que se garantisse seu poder de compra, que uma bateria de medidas de proteção social seja instalada para que essas pessoas possam obter esses alimentos e, obviamente, outras necessidades mais em suas vidas, para finalmente encontrarmos aí um equilíbrio entre a oferta e a demanda de alimentos, onde todos e todas possam aceder a uma canasta básica alimentar adequada e saudável. Então, sabemos os caminhos, Francisca, as políticas públicas que já foram realizadas aqui ou em outros países. E aí está o rol da FAO. Promover esse diálogo regional, colocar os países para conversar, realizar esse intercâmbio técnico de tantas iniciativas já generadas em outros tantos países, pero finalmente a decisão política de adotar qualquer medida é de este governo, de qualquer outro governo. Somos, digamos, recomendadores, somos articuladores. Este es el rol de la FAO. Y con respecto al alza de alimentos, o sea, al alza de los precios, ¿qué se recomienda en términos de las medidas que se pueden adoptar? Claro, então, nesse momento, enfim, já vimos vários anúncios por parte do governo e vemos esses anúncios como bastante importantes e necessários. É uma boa hora de conversar sobre elevar o sueldo mínimo, é uma boa hora de escutar que vem aí um paquete de medidas à produção agrícola desse país, toda essa preocupação com o manejo de água e também outras medidas, como garantizar fertilizantes e insumos aos produtores rurais, porque há de manter esse sistema produtivo funcionando.
Isto sí o sí tiene que existir. Por outro lado, neste momento de alza de preços, há de cuidar muito de las regras internacionais de comércio. O que quero dizer com isso? Evitar medidas protetivas, evitar barreiras econômicas, facilitar e fluir o comércio internacional de alimentos, para que esta especulação, para que estes fluxos de alimentos finalmente não incidam sobre umas maiores elevações de preços, que é justamente o que não queremos. E aí é fundamental que este país, e como outros países tantos, negociem com seus provedores para que se mantenha o fluxo comercial. O que pode ocorrer? Que é algo que a FAO está chamando a atenção a países que têm estoques de alimentos. Tu imaginas um país como a Argentina, como o Canadá, que são países que são fornecedores de trigo a Chile. Se esses países decidem, de alguma forma, cerrar seu comércio internacional e não manter esse fluxo desse cereal, finalmente, isto vai impactar aún mais na canasta básica alimentar de Chile, como elemento clave, que é o pan, em la dieta de los chilenos. E esses os países não estão relacionados diretamente ao conflito, eles estão atentos a esses fluxos comerciais internacionais. E aí, mirando um pouco hacia dentro, vamos trabalhar unidos e juntos para fortalecer os circuitos alimentares locais, fortalecer os circuitos curtos, apoiar as pymes agrícolas, fortalecer as cooperativas de los agricultores, todo esse sistema de feiras livres que existe em Chile, que é um patrimônio desse país, são mais de 1.000 feiras livres que aqui existem, tem que ser como que uma instância estratégica para este comércio alimentar, para o suministro alimentar, principalmente porque as feiras estão justamente em locais onde não estão as grandes cadenas, não estão os supermercados ali. Então, a gente necessita que essas feiras sejam apoiadas por políticas públicas. Bueno, y ahora para cerrar, y a propósito de la importancia de la colaboración internacional con respecto al tema de la alimentación, ¿cuál es la realidad de América Latina al respecto? ¿En qué posición están también los otros países? Bueno, te diria que poderíamos separar em dois grandes blocos de países. Há um grupo de países que são esses que chamamos de exportadores netos. Enfim, são países que têm uma capacidade de exportar uma quantidade de alimentos bastante expressiva. Aí estão os países de todo este Cone Sur e alguns países que são exportadores de frutas, que estão na região andina. E aí um outro grupo de países que são tipicamente importadores netos de alimentos, que necessitam de uma importação de uma parte expressiva da canasta básica, que neste momento, enfim, são todos impactados ou por la alza de preços de fertilizantes e combustíveis, enfim, ou estão impactados por estas disrupções das cadenas de suministro alimentar, principalmente desses produtos que são provenientes dessa região do conflito. Então, afeta a todos. Pero esses países que são produtores, estes sim, Francisca, são países que poderiam estabelecer medidas para reequilibrar esse sistema agroalimentar interno e aí generar políticas públicas que facilitem o acesso e a disponibilidade de alimentos a todas as pessoas. Então, diria que, em termos de uma ventaja comparativa, Chile e esses outros países que são grandes produtores, sim, têm ferramentas mais potentes para enfrentar a alza de preços ou qualquer outro reflexo associado à insegurança alimentar e hambre da população. Perfecto. Joao Intini, oficial en Políticas y Sistemas Alimentarios de la FAO, le quiero agradecer por esta conversación. Es muy importante que los medios pongamos estos temas sobre la mesa para discutir y que la opinión pública esté enterada sobre la realidad en relación al alza de precios, la inseguridad alimentaria y cómo esto afecta a la población más vulnerable del país, de América Latina y del mundo, básicamente. Así que muy interesante el tema. Muchas gracias y espero que nos podamos conectar en otra oportunidad para seguir conversando y ver también cómo están las cifras en esta evaluación post-pandemia, entre comillas, y
con los riesgos del cambio climático que se vienen por delante. Grandes desafíos, así que espero que nos encontremos pronto. Estaremos atentos, disponíveis e com um compromisso de conversar sobre este tema e outros associados à agricultura, ao câmbio climático, ao desenvolvimento rural, enfim, la FAO é feliz de participar desses diálogos com vocês. Assim que muitas graças, Francisca, por essa oportunidade. Muchas gracias a ti, que estés muy bien.